Eu separei três eixos e vou falar sobre cada um deles em 3 minutos, exatamente para respeitar o tempo que está aqui à nossa frente, mas já destaco a dificuldade que é falar logo após o presidente Michel Temer, que fala com cultura, com elegância e, portanto, impõe um desafio a quem vem na sequência. Mas eu tenho a tranquilidade de estar falando antes dos 2 ministros do Supremo, que sempre, até pela arquitetura institucional brasileira, descrita na nossa Constituição, poderão corrigir o que eu vier a dizer. Mas eu gostaria de falar, do ponto de vista do Tribunal de Contas da União, um pouco da experiência que nós temos vivenciado nos últimos anos e falar um pouco do futuro, porque a verdade é que o Brasil, nos últimos tempos, tem estado acorrentado ao passado e, muitas vezes, nós somos instados a voltar e comentar coisas que já passaram. E o presidente Temer foi muito feliz ao dizer que, para falarmos de rosas, precisamos falar de futuro. E é exatamente isso. Eu quero partir dessa experiência do TCU para falar o que nós pensamos para o futuro do Brasil. Portanto, como eu mencionei, eu fixei aqui 3 grandes eixos. O primeiro deles, eu acho que tem tudo a ver com essa plateia que se encontra aqui hoje, que é a cooperação público-privada. O TCU tem tido um papel importante nos 23 anos de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal em certificar as finanças públicas. E se isso era feito de uma forma muito tímida no começo dos anos 2000, após uma cooperação, veja, já entramos no tema, presidente Temer, após um acordo de cooperação técnica que fizemos com a OCDE, por meio de revisão entre pares, com mais de 15 países que têm larga tradição em fazer auditoria financeira nas contas públicas, o Tribunal de Contas da União alcançou o estado da arte, que vem sendo comparado, inclusive, com países como o Reino Unido, Estados Unidos e Japão. Com isso, nós hoje nos colocamos no mesmo patamar na verificação e na auditoria das finanças públicas, e isso é muito importante para que aqueles que financiam a dívida pública brasileira possam ter certeza se as finanças nacionais estão com aquela solidez que as estatísticas oficiais revelam. É sempre importante ter um órgão independente certificando esses números. Uma segunda forma de ver a parceria entre os setores público e privado, e eu acho que aqui nós estamos falando de algo que tem muito a ver com o futuro, é a fiscalização que nós fazemos nos projetos para concessões de infraestrutura. O presidente Temer empreendeu uma verdadeira revolução nesse setor. O programa de concessões do governo federal se consolidou com muita firmeza, exatamente porque foi dada qualidade aos estudos, e isso foi feito em parceria com o Tribunal de Contas da União. Nós concentramos a atenção dos nossos auditores em examinar os detalhes das modelagens, verificar se os projetos eram sólidos e saber se a precificação estava sendo feita de maneira adequada. Muitos críticos perguntavam, mas por que o TCU precisa examinar antes? E eu sempre dizia, perguntem aos atores privados, perguntem ao investidor se ele estará disposto a mobilizar bilhões de reais se aquelas informações que são fornecidas pelo governo não forem certificadas por uma instituição independente que olhe e conclua que os dados realmente estão corretos. Então, eu gostaria de destacar esses 2 pontos com relação a uma cooperação entre o público e o privado e dizer que o TCU está muito atento a isso. Uma segunda possibilidade, um segundo eixo, uma segunda vertente de cooperação
é uma cooperação do Tribunal de Contas da União com instituições nacionais. Eu destaco, fundamentalmente, duas possibilidades. Uma nós fizemos muito recentemente e dialoga muito bem com o tema da democracia, que foi uma auditoria que nós fizemos em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Lewandowski, que é o vice-presidente do TSE, tem pleno conhecimento disso. No dia da eleição, nós conseguimos auditar os boletins de urna de mais de 5.000 sessões eleitorais. Isso significou a verificação de informações de mais de 5 milhões de votos que os eleitores deram, combinações de votos, e o resultado dessa auditoria foi zero divergência entre aquilo que o cidadão digitou na urna eletrônica e aquilo que foi para o boletim de urna. Portanto, vejam as senhoras, vejam os senhores, que também nisso o TCU se irmanou com instituições nacionais para fortalecer ainda mais, não que algum de nós tivesse dúvida sobre a rigidez do processo eleitoral, mas para que fosse uma segunda instituição a dizer que aquelas informações eram absolutamente verossímeis. E uma segunda possibilidade, um segundo aspecto de cooperação com instituições nacionais, eu não vejo aqui a ministra Simone Tebet, mas sei que ela falará amanhã, é uma cooperação que já se anuncia para uma revisão periódica da eficiência do gasto público. Eu tenho dito que, com o sistema tributário brasileiro, nós não conseguiremos equilibrar as finanças por meio da receita. Então, é preciso fazê-lo pelo controle da despesa, e é aí que entra a lei de responsabilidade fiscal, é aí que entra o teto de gastos, é aí que entra a necessidade de se cortar despesas e de se avaliar a eficiência. É preciso fazer mais com menos, por isso é necessário que haja instituições de Estado capazes de verificar quais são as políticas públicas que dão resultados e, nessas políticas públicas, se investir ainda mais, e aquelas políticas públicas que não geram o resultado que se espera da população, e essas políticas devem ser descontinuadas. Eu gosto de citar, e o fiz recentemente num evento para empresários, uma comparação entre a isenção fiscal da cesta básica e a isenção e a política pública do Bolsa Família. O Bolsa Família, com 20 bilhões de reais, consegue impactar a redução da pobreza em quase 1% ao ano, ao passo que o subsídio da cesta básica, que vale para o feijão do pobre, mas também para o feijão do rico, que também serve para caviar e salmão, custa exatamente os mesmos 20 bilhões, impacta 0,1% a pobreza no Brasil. Evidentemente que nós não podemos continuar a financiar o feijão do rico. Então, trata-se aqui de uma focalização da política pública, saber de que maneira nós devemos gastar o dinheiro público de forma mais eficiente. E, para finalizar, aqui eu vejo que eu tenho 1 minuto e 20 segundos, a cooperação internacional, que eu considero, talvez, deixei por último, exatamente por ser a mais importante. O Brasil assumiu, no final do ano passado, a presidência da Organização Internacional de Instituições Superiores de Controle, os Tribunais de Contas. São 196 países reunidos numa organização que tem status de órgão consultivo da ONU, e eu, neste momento, e pelos próximos 3 anos, serei o presidente dessa organização internacional. Nessa condição, eu me reuni com o secretário-geral das Nações Unidas e apresentei um projeto que o Brasil liderará de auditoria global nas políticas que impactam as mudanças climáticas. Eu apresentei esse projeto ao presidente Lula recentemente, ele ficou encantado e promete abraçar. O secretário-geral da ONU já havia gostado, o secretário-geral da OCDE já havia gostado, e trata-se de um projeto que envolve um painel eletrônico em que indicadores serão estabelecidos, uma métrica universal será estabelecida, exatamente para impedir que os países venham a maquiar as suas informações de emissões de carbono, de desmatamento, de desflorestamento, enfim.
Quando nós falamos de mudanças climáticas, é evidente que cada país quer apresentar uma narrativa que lhe é favorável, e é para isso que essa auditoria global vai servir, para mostrar números a partir de uma mesma escala, aplicáveis ao mundo inteiro. Muito obrigado e espero não ter ultrapassado tanto o tempo. Não, foi muito bom.